Fala Digiescolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma Evolução Correta. No dia de hoje a gente vai estar falando sobre um Digimon que foi criado na época dos jogos de Nintendo DS, né? Lógico, ele não era um dos protagonistas, porém ele meio que fazia parte importante dos jogos, isso em Digimon World DS, Digimon World Dawn e Dusk, né? E ele também apareceu em outros jogos de Nintendo DS, né? Como os de Digimon Cross Wars, você podia ter esses Digimons lá, né? Apesar disso, depois desses jogos eles não apareceram mais, mas eles são muito oficiais e são muito legais também. Apesar disso, eles não são muito conhecidos, né? Muito poucas pessoas conhecem eles, principalmente as pessoas, obviamente, que jogaram os jogos de Nintendo DS, né? Então, a gente vai estar falando sobre eles hoje. Essa família de galos e meio que pássaros e galinhas Digimon poderosos. Então a gente vai estar falando deles, dando alguns detalhes super legais sobre eles. Então, vamos começar? Vamos embora! Então, Digiescolhidos, para começar, assim como qualquer outro Digimon, ele vai vir de uma Digitama, de um ovo de Digimon, né? E nesse caso ainda combina bastante com ele, porque ele é um Digimon passarinho, um Digimon galinho, galinha, né, tal. É muito interessante. Então, mas mesmo assim não faz tanta diferença, porque, bom, todos os Digimons basicamente vêm de Digitamas, né? E daí então, nesse caso, essa Digitama vai chocar e de dentro dela vai nascer um Digimonzinho, que é chamado de Tictimon, né? Então o nome dele é Tictimon porque ele tem um C depois do primeiro Ti, né? E, bom, a gente vai falar da aparência do nome dele. Então, para começar, ele é um Digimon que parece um slimezinho, uma bolinha, mas é bem parecido com um passarinhozinho, com um pintinho, né? Então ele tem essa corzinha amarela, mas vocês vão ver nele que ele tem umas penas bem em formato de cabelo. Esses cabelos lembram bastante cabelos de samurais, né? Principalmente que você vê em animes e tudo mais. Eles têm cabelos desse jeito, eles fazem rabos de cavalo desse jeito. Então ele já tem bem isso na aparência dele desde sempre. Então já se acostumem, porque toda essa linha evolutiva vai ser baseada em galinhas e samurais, tá bom? O nome dele, Tictimon, de cara vai ser traduzido para monstro pintinho ou monstro passarinho pequeno, mas é o nome que deram para ele. Faz todo sentido. Na descrição dele é dito que ele é um Digimon bastante frágil, ele ainda não é apto para estar lutando. Mas é interessante que eles tenham incluído o fato de que ele não é apto para estar lutando, porque mostra pra gente que mais pra frente ele vai ser bastante apto para estar lutando. Acontece que ele vai ter que treinar, né? Meio que uma coisa bem de samurai em treinamento, vamos colocar assim. Mesmo assim, para ele sobreviver, ele consegue tá fugindo e disparando bolhas nos seus inimigos, bem o que um Digimon do nível dele faz. Então, muito importante, ele é um Digimon de nível em treinamento 2 já. Porque nessa linha evolutiva não existe um Digimon em nível em treinamento 1, tá bom? Ele já nasceu direto no treinamento 2, é o que a gente pode deduzir, a não ser que um dia mais pra frente eles criem um nível em treinamento 1 pra ele, o que eu acho muito, muito improvável de acontecer, tá bom, pessoal? Porém, existem muitos casos de Digimons em treinamento 2 nascendo direto nessa forma da Digitama, é bem normal, beleza? Então esse foi o primeiro nível dessa linha evolutiva. Daí ele sobrevivendo por um bom tempo, ele vai então finalmente evoluir para o seu nível iniciante, o seu nível Rookie, né? Que nesse caso é já bem conhecido de quem jogou os jogos de Nintendo DS, é o Ryokomon, que é o pilar do nosso vídeo. Então Ryokomon, vocês já vão perceber que ele parece bem com um galinho agora já, né? Porém eles ainda dão uma roupinha para ele que parece uma casquinha de ovo, né? Ele tem ali um equipamentozinho que ele vai usar para lutar. Então, por ele ser um Digimon de nível iniciante agora, ele já consegue se defender muito bem, a gente sabe disso, né? Se você assistiu os primeiros episódios da nova temporada de Digimon, você vê que o Agumon consegue se defender muito bem. O Ryokomon não vai ser muito diferente, né? Então, a mistura de samurai com galinha agora é muito mais aparente nele. Você vai ver aí de cara, né? O nome dele, Ryokomon, Ryoko também pode ser traduzido para pintinho ou para galinha pequena. Então é esse o estilo de nome que estão dando para ele até nessa forma. Na descrição dele é dito que ele é um Digimon samuraizinho, né, um samurai ali, e que ele tá treinando para ficar melhor. Então o que ele fez para se fortalecer foi sair andando por aí, ele foi perambular, ele foi fazer uma grande viagem para que assim, através dessa viagem, ele treine, ele fique mais forte lutando contra outros Digimons, né? Então isso é uma coisa que muitos samurais fazem, tem samurais andarilhos, né? E o Ryokomon tá fazendo isso, ele faz isso durante a sua existência, né? Muito legal, muito interessante, né?
Agora, vocês percebem que ele tem até aquele cabelo de samurai nele ainda, continua sendo uma marca muito presente nele, né? Então é isso, nível criança. Ele então vai treinar, vai sobreviver, como eu disse, ele vai estar perambulando por aí, até que vai chegar uma hora que ele vai alcançar o seu nível adulto. E o seu nível adulto, que nesse caso é chamado de Buraimon, né? Buraimon é o nome dele. Então, uma coisa de cara que vocês vão perceber bastante aqui agora, apesar dele ainda lembrar um pouco um galo ali, uma galinha, ele lembra bastante mais uma águia, né? Mesmo assim, ele ainda é baseado em galinhas e coisas do tipo, então dá pra entender. Bem mais samurai agora, ele representa bem mais o que um samurai é, né? Então vocês veem muitas coisas nele, roupas, um chapéu de samurai, né? Ele usa 2 katanás, né? Bem estiloso. Então uma coisa que a turma gosta de falar é que o Buraimon foi baseado no Blaziken de Pokémon, eles são bem parecidos, né? E o Blaziken foi criado antes dele. Então os dois lembram bastante um ao outro, talvez tenham usado o Blaziken para estar criando o Buraimon. Faria sentido para mim, né? Então o nome dele, Buraimon, né? Se lido em kanji, se traduz para monstro do Bushido do Trovão, né? Então Bushido, pessoal, basicamente é a conduta do samurai, é o jeito que eles escolhem para a vida deles. Então eles sempre se comportam de uma certa maneira, lutam de uma certa maneira, esse é o Bushido, né? Então o Bu vem de Bushido e Urai pode vir de trovão, né? É a melhor tradução nesse caso, na minha opinião. Então Monstro Bushido do Trovão é o nome dele. Então de cara, né, através da roupa dele, vocês percebem que o que acontece é que o Ryokomon, anteriormente saindo de sua grande viagem, deve ter se encontrado com muitos oponentes, outros Digimons parecidos com Samurai provavelmente, batalhado muito até que ele alcançou essa linha evolutiva. E na descrição dele é dito, né, inclusive, que a sua grande jornada continua, então ele continua viajando por aí e para alcançar níveis ainda maiores, para o seu treinamento ser ainda mais difícil, e agora ele gosta tanto da viagem dele que ele possui uma visão de um viajante sonhador, né? Então ele ainda funciona dessa forma, ele ainda é aquele samurai que você vai encontrar perambulando por aí, buscando oponentes mais fortes e ajudar as pessoas, tá bom? Esse é o Buraimon, nível campeão dessa linha evolutiva. E depois que ele tiver sobrevivido bastante dentro dessa jornada, ele vai finalmente evoluir mais uma vez. E daí então, pessoal, ele alcança o seu nível perfeito, que nesse caso vai ser um Digimon chamado Butenmon, né? E, bom, Butenmon, já falando de aparência e nome mais uma vez, ele agora realmente lembra um grande samurai, bem grande, né? Ainda lembra um pouco um pássaro de algumas maneiras, porém o corpo dele basicamente é todo coberto por uma grande armadura de samurai, bem vermelha, azulada, esverdeada, né? E é um Digimon bem grande, com certeza, então você ia ver esse samuraizão andando por aí de longe, né? A espada que ele usa agora é uma espada enorme que fica nas costas dele, e com certeza ser atingido por uma espada dessa não ia ser legal. Então o nome dele, Butenmon, também lido no kanji japonês, pode ser traduzido para monstro do Bushido dos céus, né? Então, evoluído do nome do Buraimon, né, que tinha a ver com o Bushido também, aqui é Bushido dos céus, quer dizer que ele avançou mais ainda a arte dos samurais dentro do próprio nome também, né? Então na descrição dele é dito que ele é um samurai que conseguiu masterizar, se tornar mestre de suas próprias habilidades. Então ele finalmente chegou, provavelmente, no limite de suas habilidades. E é dito que ele consegue encarar até mesmo 1000 guerreiros ao mesmo tempo, se ele estiver lutando contra eles, né? E, bom, usando essa espada dele, cada golpe ele vai acertar 100 ao mesmo tempo. Deve ser um Digimon bem poderoso, né? Mas, ao mesmo tempo, na descrição dele, mostra de uma maneira um pouco complicada, né, escrito ali, que ele começou a imaginar, a pensar que salvar o mundo digital não exige apenas ser bom com a espada, né? Se você for um mestre da espada, mesmo assim, muitas vezes você não vai conseguir salvar e proteger todo o mundo digital. Então ele tem esse lado do guerreiro, ele aprendeu muito em sua jornada até ele chegar nesse nível. Mas dá pra você perceber que ao mesmo tempo ele chegou à conclusão de que tem muitas coisas que acontecem com o mundo digital, que apenas ser um mestre samurai não vai ajudar, não vai conseguir proteger, né, todo mundo e salvar o mundo digital muitas vezes, né? E isso provavelmente vai ajudar ele a evoluir mais ainda, né, de formas diferentes.
E isso a gente vai estar falando agora, porque finalmente o Butenmon, né, vai alcançar seus níveis Mega. E quando eu falo níveis Mega é porque existem 2. Então, pessoal, chegando ao nível Mega, como eu disse, a gente tem 2 formas diferentes. Quando eu digo formas, é porque sim, esse Digimon ele tem 2 modos diferentes, né? Bem parecido com o que acontece com o Imperial Dramon, modo guerreiro e modo dragão, né? Então, nesse caso, vocês vão ver aí um Digimon que vai aparecer para vocês, que é chamado de Chronomon, né? Mas esse não é um Chronomon normal, ele é chamado de Chronomon Holy Mode, ou Chronomon modo sagrado. Então, primeiro vamos falar da aparência do nome dele. Ele parece bem uma galinha sagrada agora, né? Você olha pra ele, ele perdeu até aquelas armaduras de samurai, mas ele ainda parece uma galinha sagrada, um galo sagrado de alguma mitologia japonesa ou de alguma mitologia chinesa, né? Alguma coisa desse tipo. É muito legal, muito bonito, apesar de ser um Digimon que apareceu muito pouco, esperemos que ele apareça mais no futuro, né? O nome Chronomon, pessoal, é bem interessante, porque Cronos era o nome de um titã da mitologia greco-romana, que basicamente foi o pai de Zeus e coisas do tipo, né? Foi dele que se originaram os deuses que a gente conhece no Monte Olimpo. E é muito interessante porque eu não vejo esse Digimon conectado de forma alguma com o Cronos da mitologia greco-romana, né? Até porque ele tem muito mais a ver com mitologia japonesa e chinesa e com samurais do que com isso, né? Porém, quando a gente for falar da descrição dele, vocês vão entender por que eu acho que esse Cronos está aqui. O Holy Mode, bom, modo sagrado, bem simples. Então, monstro, Cronos, modo sagrado, né? Cronos, pessoal, de cara, tem a ver com tempo. Então, normalmente, seres que têm o nome Cronos ou que tenha Crono de alguma forma na sua história, tem a ver com o controle do tempo. Então, vamos começar pelo fato de que o Chronomon, quando ele apareceu nos jogos de Nintendo DS, ele era um Digimon extremamente importante, muito sagrado e que era meio que necessário para a trama da história. Então, nesses jogos tinha um projeto chamado Projeto Ymir, né? E esse projeto Ymir tinha sido desenvolvido para fazer com que os Digimons tivessem um processo evolutivo diferente, para eles começarem a evoluir da mesma forma que os humanos evoluíam, né? Então, o que acontece é que esse projeto Ymir não deu muito certo e ele foi cancelado. Mas mesmo ele tendo sido cancelado, foi gerado desse projeto uma coisa chamada Cronos Data. Então é a informação de Cronos, né, basicamente. E quando a gente já vê esse nome Cronos, na hora você fala, bom, então foi isso que gerou o Chronomon, basicamente foi o que aconteceu, né? Porém, olha o que eles estavam tentando fazer. Eles estavam tentando mudar o processo evolutivo dos Digimons, correto? Provavelmente para eles terem gerado a data Chrono, né? Dado esse nome para o Chronomon, é porque eles estavam mexendo com coisas que tinham a ver com o tempo, né? E é por isso que tinha informações sobre Cronos lá, provavelmente tem a ver com isso. Então o próprio Chronomon tem data, informação sobre tempo dentro dele, né? Mexe com evolução e tudo mais. Eles queriam usar isso para ser criado um vírus lá que iria mexer no mundo digital, acabar com o Yggdrasil e tudo mais, né? Bom, o que acontece é que o Chronomon, modo sagrado, é quem surge. E por ele ser do modo sagrado, lógico, a gente sabe que modo sagrado não quer dizer que esse Digimon vai ser santo e maravilhoso. Muitas vezes é o contrário. Mas nesse caso, realmente ele é a versão melhor desse Digimon. Ele quer as coisas boas, ele não vai usar essa informação para estar causando perigo para o mundo digital. Então, ele basicamente vai usar seus poderes, suas habilidades de forma boa. Né? A gente não vê muita coisa a ver com o tempo nas habilidades dele, mas ele tem um ataque chamado Chrono Crop, né? Ou colheita de Cronos, alguma coisa do tipo, onde provavelmente ele mexe com o tempo nos ataques dele. Deve ser alguma coisa desse tipo, né? Então, pessoal, esse é o Chronomon modo sagrado. Acontece que se o Chronomon modo sagrado for influenciado por um Tamer, por um Digi escolhido, que não for muito bom, quiser coisas ruins para o mundo digital e coisa do tipo, ele vai se transformar, ele vai mudar de modo e ele vai para o seu Chronomon Destroy Mode, que é esse que vocês vão ver aí agora. E o Chronomon Destroy Mode, né, já é bem diferente do que a gente viu no Holy Mode. Mesmo que ele pareça agora meio que um dinossauro estranho, ele ainda é meio que um pássaro grandão, né? O bico dele nem parece bem um bico, mas tem um bico ali ainda, né? Então o corpo dele, como vocês vão ver, é bem diferente agora, bem vermelho, com umas marcas pretas. Parece que dos ombros dele estão saindo 2 canhões enormes. Devem ser asas, mas acho que são canhões. 2 braços bem grandes. Ele parece ser o Chronomon que saiu fora
de controle com seus poderes. É basicamente o que está acontecendo ali, né? O nome dele é o mesmo, né? Agora Destroy Mode, basicamente Chronomon modo de destruição. Então basicamente o que ele vai fazer? Vai usar os poderes que ele tem para estar causando problemas, para estar eliminando Yggdrasil se ele conseguir e causando outros problemas para o mundo digital, né? Sem tirar que os dois são Digimons de nível Mega, são chamados de Super Mega, tá pessoal? Mas como eles não estão evoluindo de um Mega, e esse nível Super Mega é uma coisa que só foi criada em alguns lugares assim, vamos considerar eles apenas nível Mega, só que mais fortes do que o normal, tá bom? O Destroy Mode é basicamente a mesma coisa. É dito que ele fica selado nos confins do mundo digital. Ele apenas é despertado quando o Chronomon Holy Mode, como eu disse, é influenciado pelas informações de um Digi escolhido que tem más intenções, né? E daí ele ganha essa forma e começa a usar os poderes dele fora do controle. Então ambos são Digimons muito fortes, são meio que chefes finais de jogos, né? E são Digimons que apareceram muito pouco, apesar disso são muito legais, muito bonitos, principalmente o modo sagrado, eu gosto demais deles, né? Apesar disso vocês vão perceber que eles têm um pouco de falta de conexão com seus níveis anteriores. Mas eu não acho que isso seja um grande problema, até porque outros Digimons também têm falta de conexão com seus níveis anteriores, né? É apenas uma evolução e no mundo digital, muitas vezes, mesmo sendo correto, não tem tantas coisas corretas nessas evoluções, né? Então, Digi escolhidos, é por aqui que essa linha evolutiva termina, né? Vou deixar ela aparecendo para vocês aí mais um pouco. Mas eles são Digimons muito legais, né? Mais uma vez caem dentro daquela categoria Digimons que foram criados com um propósito, provavelmente para um jogo, para um mangá, alguma coisa do tipo, e depois que eles foram usados nesses jogos, eles não apareceram muito mais, né? Eles ficaram lá, meio que no esquecimento. Mas eles existem, obviamente, eles são oficiais, eles têm perfis oficiais, né? Então se mais pra frente eles quiserem colocar esses Digimons em qualquer jogo, né, um jogo de cartas, um jogo para smartphone, um jogo para videogame, ou eles aparecerem nas temporadas do anime ou no mangá, eles podem a hora que eles quiserem, né? Como eu disse, eu acho todos eles incríveis. Eu tenho certeza que eles vão acabar usando esses Digimons de novo, porque até de aparência e poderes e habilidades e história, eles são todos muito legais, muito interessantes, né? Então, pessoal, é isso, né? Por aqui que essa linha evolutiva termina. Eu vou apenas pedir que, se possível, vocês deixem aí nos comentários tudo o que vocês acharam do Ryokomon e de todas as suas evoluções e dessa linha evolutiva aí, né? Deixem aí seus comentários, como eu sempre digo, seus comentários são muito importantes, por favor, não deixem de fazer isso. Também vou pedir que, se possível, mais uma vez, vocês deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, clique no sininho para estar recebendo notificações de vídeos novos. E você pode estar se tornando membro do canal agora, no botão Seja Membro aí embaixo. Assim você vai estar dando suporte para o canal. Valeu, Digi escolhidos. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo. Deixo um abraço carinhosíssimo para cada um de vocês. Aguardo vocês para os próximos vídeos. Então, fui, Digi escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.